E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E nesta aula de hoje nós iremos entender o que é o gráfico de uma função, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, logo de início eu já trago a definição do que é o gráfico de uma função, tá bom? Olha só o que diz aqui. Dada uma função f de A em R, o seu gráfico é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, para x pertencente a A, y pertencente a R e y igual a f de x. Bom, até então essa definição ela está bem carregada, né? Mas vamos explicar tudo bem direitinho aqui para vocês. Olha só. A nossa função ela é uma função que tem um conjunto A como sendo o seu domínio, tá? E o contradomínio aqui é o conjunto dos números reais, beleza? Bom, o primeiro passo é esse. Conjunto A aqui é o nosso domínio, conjunto dos números reais é o nosso contradomínio. Bom, e quem é o gráfico dessa função? Olha só, o gráfico da função é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, onde o x é a nossa abscissa e o y é a nossa ordenada. A gente aprendeu isso na aula anterior. Inclusive, quem ainda não assistiu essa nossa videoaula, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Ela trata a respeito do plano cartesiano, tá bom? Bom, agora percebam. Esse x aqui, que é a nossa abscissa, ele é um elemento do nosso domínio. Olha só, x pertence a A e A é o domínio da nossa função. Então a gente já sabe que essa abscissa está referente aqui, pessoal, olha a figura aqui do lado, ao eixo x, que é o nosso eixo das abscissas, beleza? E o y, professor? O y é um elemento do nosso contradomínio, que é o conjunto dos números reais. Então, esse y aqui, a nossa segunda coordenada, é um elemento do eixo y, do eixo das ordenadas, beleza? Só que tem uma condição. Esse x e esse y, essa abscissa e essa ordenada, elas têm que estar relacionadas, pessoal, através da lei de associação. Quando a gente escreve y igual a f de x, significa que esse y é dado em função de x através de uma lei de associação, beleza? Então são três condições básicas aqui que a gente tem que cumprir para conseguir construir o gráfico de uma função, determinar o gráfico de uma função. Primeira condição, nesse par ordenado, a abscissa tem que pertencer ao domínio da função, beleza? A segunda coordenada tem que ser um elemento que pertence ao contradomínio da função. E essas duas coordenadas têm que estar relacionadas através da lei de associação, tá bom? E aqui vem uma dica bem interessante para vocês, que inclusive nós iremos ver em aulas futuras. O domínio da função, pessoal, sempre está relacionado ao eixo das abscissas, por conta desse fato que eu acabei de apresentar. E de forma análoga, o contradomínio da função e a sua imagem sempre é referente aqui ao eixo y, ao eixo das ordenadas, tá bom? Simbolicamente, pessoal, tudo isso que eu expliquei para vocês pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Olha só, o gráfico da função f é igual ao conjunto dos pares ordenados x, y, tal que x pertence a A, que é o domínio da função, y pertence ao conjunto dos números reais, que é o contradomínio da função, e esses x e y estão relacionados através da lei de associação. Simples assim, tá? E como eu já vim utilizando essa figura, a gente percebe que aqui nós temos o gráfico de uma função, gráfico da função f, e aqui nós temos um ponto que pertence a esse gráfico. Olha só, a abscissa desse ponto é x0 e a ordenada é f de x0. Ou seja, esse ponto aqui, que possui essas coordenadas, x0 e f de x0, é um ponto do nosso gráfico. Ah, professor, nós iremos aprender a construir gráficos de funções? Vamos sim, pessoal, nas próximas aulas. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, ó. Como que a gente faz para determinar se um conjunto de pontos é ou não gráfico de uma função? Só no olho a gente consegue determinar isso. Olhando para o gráfico eu consigo dizer, esse é o gráfico de uma função, esse não é o gráfico de uma função. Então, para a gente entender isso melhor, olha só o que diz aqui, ó. Já estudamos que, para definirmos uma função, é necessário que cada elemento do domínio
deve estar associado a um único elemento do contradomínio. Isso aqui, pessoal, é a definição formal de função. Cada elemento do domínio deve estar associado a um único elemento do contradomínio, beleza? Agora, o que é que isso significa geometricamente, referente aqui, puxando para o gráfico da nossa função? Isso significa, pessoal, que qualquer reta paralela ao eixo y deve interceptar o gráfico dessa função em um único ponto. Vamos entender isso melhor através de dois exemplos, tá bom? Nós temos aqui o exemplo A, o exemplo B. Esse gráfico aqui, que está construído, é o gráfico de uma função? Como é que a gente verifica isso? Bom, para a gente verificar se é ou não gráfico de uma função, a gente vai traçar aqui retas paralelas ao eixo y. Coloquei aqui essas retas pontilhadas, tá? Coloquei 3 retinhas aqui. Essas retas, pessoal, elas podem se deslocar, tá? Elas podem se deslocar aqui ao longo do eixo x, por todo o domínio da função. Se você perceber que essas retas paralelas estão tocando no gráfico em apenas um ponto, o que isso significa? Que esse gráfico aqui é o gráfico de uma função. E é o que acontece nesse item A. Eu passei essas retas paralelas aqui, ó, todas elas estão tocando no gráfico em apenas um ponto. Se a gente traçasse mais retas paralelas ao eixo y, todas elas iriam intersectar esse gráfico em um único ponto. Então aqui, o que é que a gente pode concluir? É o gráfico de uma função. É gráfico de uma função. Beleza? Agora, observem aqui, pessoal, o item B. Vamos observar o item B. Nós temos aqui um semicírculo. Será que esse semicírculo é gráfico de uma função? Logo de cara a gente percebe que não. Olha só, essa primeira reta paralela aqui ao eixo y, ela está tocando um gráfico em um único ponto. Beleza, ok. Só que essa segunda reta paralela ao eixo y está tocando um gráfico em 2 pontos. O que é que isso quer dizer? Que esse gráfico do item B não é o gráfico de uma função. E por que não, professor? Porque nós temos um elemento aqui, ó, do nosso domínio que está associado a 2 elementos do contradomínio. Olha só. Isso não pode acontecer por conta da nossa definição de função. A gente não pode ter um elemento aqui, vamos chamar esse elemento de x0, associado a 2 elementos aqui do contradomínio. f de x0 e f de x0. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Então, qual é a conclusão aqui? Não é gráfico de uma função. Beleza? Essa é a interpretação geométrica. Esse teste, pessoal, é conhecido como o teste da reta paralela. Ou, se vocês preferirem, alguns livros trazem assim, é o teste da reta perpendicular. Só que perpendicular em relação ao eixo x, né? Que, obviamente, essas retas pontilhadas que eu tracei aqui, elas são paralelas ao eixo y, consequentemente, elas são perpendiculares ao eixo x, como a gente pode perceber aqui, né? Bom, pessoal, foi o que a gente aprendeu nessa aula. Nós aprendemos a definição do que vem a ser o gráfico de uma função, não é isso? Aprendemos a determinar quando um conjunto de pontos é ou não é o gráfico de uma função através desse teste aqui da reta paralela. Nas próximas aulas, nós iremos aprender a construir gráficos de funções, beleza? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixe as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!